Olá, meus internautas, professor Jonias, estamos de volta para dar sequência às gravações de nossas videoaulas sobre eletricidade em sua residência. Desta feita estamos fazendo a videoaula sobre previsão de cargas elétricas residenciais tomadas. Fizemos um vídeo sobre bico de luz, quantas lâmpadas nós vamos colocar em cada dependência de nossa residência, e agora vamos ver quantas tomadas vamos colocar em cada dependência, baseado na NBR 5410, que é a norma brasileira que regula essa situação. Para que nós calculemos as cargas e achemos as tomadas, ou seja, quantas tomadas em nossa dependência, nós vamos ter que ter alguns conhecimentos elementares. Por exemplo, nós vamos nos basear aqui no perímetro, e para se calcular perímetro precisamos ter a noção de figuras geométricas, e vamos ver, nós temos várias formas de geométricas de figuras. Então temos círculo, circunferência, quadrado, retângulo, hexágono, triângulo, pentágono, eneágono, decágono, undecágono, dodecágono, vários. Mas geralmente as figuras que nós vamos encontrar nas nossas dependências seriam no aspecto do quadrado ou do retângulo, que é o que são os mais usados. O quadrado é uma figura plana que tem lados iguais, e o retângulo tem lados assimétricos. Todo quadrado é um retângulo, mas nem todo retângulo é um quadrado. Vamos ver aqui a questão do perímetro. O que é perímetro? Olha, perímetro nada mais é do que a soma da medida dos lados da figura geométrica. Aqui nós temos um retângulo, então somando esse lado com esse e esse, nós vamos ter o chamado perímetro. Então tem uma formulazinha aqui em que você pega esse lado, soma com esse, multiplica por 2, você acha o perímetro, ou seja, o valor que no caso aqui expresso em centímetro, que dá a extensão de todos os lados dessa figura geométrica. No caso aqui 38 centímetros. A área é calculado esse lado vezes o outro, você multiplica e acha a área. No caso aqui 10 vezes 9, que dá 90 aí centímetro quadrado. A área sempre é expressa em quadrado, pode ser centímetro, milímetro, decímetro, metro, hectômetro, decâmetro, hectômetro, quilômetro. Só que conforme a unidade aqui expressa nos lados, no final nós teremos ao quadrado. De posse desse conhecimento, nós vamos agora aqui ao objetivo e procedimento. Qual o objetivo da previsão de cargas elétricas residenciais, no caso tomadas? Olha, é determinar os pontos de uso da energia elétrica, quantidade e potência. Temos a localização, mas nós não vamos trabalhar essa situação, vamos deixar para a aula de simbologia, quando nós estaremos introduzindo essa situação de localização das tomadas. Nós vamos ver só quantidade e potência. E quem regula e estabelece as condições mínimas é a NBR 5410, mas podemos fazer sobredimensionamento. O que quer dizer isso? Quer dizer que a norma estabelece as condições mínimas, mas nós podemos fazer para mais, dependendo do cliente, só que implica em gastos a mais, fica mais dispendioso, mas você pode fazer para mais, não tem problema. Como é que estão classificadas as nossas tomadas? Para se fazer o cálculo, precisamos levar em consideração a classificação das tomadas. As tomadas
estão assim classificadas: de uso geral, chamadas TUGs, que são para aparelhos portáteis, rádio, computador, ferro elétrico, televisão, etc. E de uso específico, chamadas TUIs, tomadas de uso específico, que são para aparelhos fixos, chuveiro, ar-condicionado, compressor de ar e etc. Aparelhos pesados, que exigem uso específico. Para se fazer o cálculo, precisamos levar em consideração, então, essas situações: tomada de uso geral e tomada de uso específico. Vamos aqui ao cálculo propriamente dito. Como é que nós fazemos os cálculos para achar quantas tomadas, no caso das tomadas de uso geral? Vamos ver aqui nesse nó do mapa mental os cálculos da carga. Observe essa tabela. Você pode pausar o vídeo e se basear por essa tabela quando você quiser fazer esses cálculos. Tomada de uso geral. Veja bem que a base é o perímetro. Por isso que nós vimos lá uma noção geral sobre o perímetro. Suponhamos que nós tivéssemos aqui salas de dormitórios, cozinha, copa e área de serviço, banheiro, subsolo, varanda, garagem, sótão, demais. Então essas dependências estão aí na sua planta baixa e você quer fazer o cálculo. Você precisa se basear no perímetro, ou seja, medir as dimensões dos lados das dependências que tem o aspecto de uma determinada figura. Então o critério é o seguinte: no caso de salas de dormitório, nós vamos nos basear em cada 5 metros ou fração se coloca uma tomada. Aqui a fração é considerada. Lá no ponto de luz nós vimos que quando sobrava uma fração nós desconsiderávamos. Aqui não, é considerada. Além dessa metragem aqui, se tiver alguma fração a mais, ela é considerada como uma tomada. Isso para salas e dormitório. No caso de cozinha, copa e área de serviço, aqui a dimensão é menor, então vai ser de 3,5 metros ou fração, quer dizer, menor. Para cada 3,5 metros ou fração, você coloca uma tomada. No caso de sobrar alguma fração aqui, então você acrescenta uma tomada. O banheiro, no lavatório, você coloca uma tomada. Agora essa tomada deve ficar mais ou menos distante 60 centímetros do lavatório, para que ninguém tome choque ali, coloque a mão ou caia água, mais ou menos uma distância de 60 centímetros. No subsolo, varanda, garagem e sótão são dependências que não se utiliza muito tomadas, não se está ali fazendo alguma coisa, então você considera só uma tomada para cada dependência dessa. Agora, para os demais, tem duas situações a ser consideradas. No caso da área ser menor do que 6 metros quadrados, você coloca uma tomada. Pode ser ela menor, tanto que for, você coloca uma tomada ali. Agora, se a área for maior do que 6 metros quadrados, aí sim você vai considerar aqui os 5 metros ou fração, quer dizer, a cada 5 metros, e se sobrar alguma fração, você coloca uma tomada equivalente a essa fração também. Pois bem, a potência, nós vamos observar o seguinte: banheiro, cozinha, copa, cozinha, área de serviço. Quando você está fazendo os cálculos, para os 3 primeiros, você coloca aqui a potência de 600 volt-ampere. Agora, se o perímetro for maior ainda e vai tendo mais resultados aí do quarto em diante, você vai considerar apenas 100 volt-ampere. Para os demais, você considera 100 volt-ampere. A potência aqui é bem fácil e bem simples. Nas TUGs, aqui nós temos uma tomada universal com 3 orifícios, onde nós temos aqui no meio o que corresponde ao
terra. Vamos sequenciando e vamos ver agora as TUI. Nós vimos as TUGs e vamos ver as TUI agora, que são tomadas de uso específico. O nome está dizendo, essas iniciais TUE significa tomadas de uso específico. Bom, eu pus aqui uma tabelinha que eu fiz no PowerPoint para você absorver esse conhecimento observando essa tabela aqui. Tomada de uso específico. A quantidade, 1 para cada equipamento. A potência do equipamento. Isso significa o seguinte, que quem vai determinar a potência é o equipamento, porque no equipamento já vem explícito a potência. E cada equipamento vai formar uma TUI, ou vai ter uma tomada de uso específico. Então quem determina é o equipamento. Eu coloquei aqui dependência, perímetro, quantidade, potência e equipamento. São os elementos que nós vamos precisar para fazer os cálculos. No caso de um dormitório, nós temos aqui 15,6 de perímetro. Vamos supor que você calculou o perímetro, somou a sua dependência tem um aspecto, vamos supor, do lado de um retângulo, você calculou, achou o perímetro de 15,6. Aí a quantidade 1, potência 1.200 volt-ampere, o ar condicionado. Então você colocou no seu dormitório um ar condicionado. Por que é 1.200 volt-ampere? Porque veio no ar condicionado, já explicitado, a potência. Olha, e se cada TUI corresponde ao equipamento, então é 1. Aqui, tá aqui. Tá vendo? Não interessa aqui. O que interessa é que esse equipamento determinou a potência, porque já veio nele explicitado, e para cada equipamento uma TUI. Tá aqui. Eu fiz uma comparação aqui, ó, se fosse TUG, dormitório, vamos supor, de 15,6, aqui, ó, 15,6, então seria 4, a quantidade seria 4, ó, e a potência unitária seria 100 volt-ampere, e que multiplicado por 4 vezes 100 daria 400 volt-ampere. E no caso do banheiro seria 6 volt-ampere, porque 600 volt-ampere, porque 600 volt-ampere, como é só 1 vezes 600 dá 600 mesmo. Quem vai determinar é o equipamento, aqui no caso das TUI, no caso aqui é diferente. Então, espero ter ajudado e até uma próxima oportunidade, quando estaremos dando sequência no nosso curso de eletricidade em sua residência.